Gaveta e o TDAH. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero desmistificar algumas coisas sobre TDAH. Assunto que eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo completo explicando o que é o TDAH. Se você quiser saber o que é o TDAH, é aquele vídeo lá. Hoje eu quero quebrar algumas lendas urbanas. E eu acho que essas lendas urbanas surgem até por causa do nome, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não é um déficit de atenção, tá errada essa sigla. Inclusive muita gente luta pra mudar esse nome. Porque dá a impressão assim, a pessoa não tem atenção. A pessoa que tem TDAH, ela não tem déficit de atenção. Eu não tenho menos atenção por causa disso. Ela não tem foco de atenção. A atenção dela vai pra algum lado. Se ela focar em alguma coisa específica, ela pode inclusive ter um hiperfoco e fazer uma coisa às vezes muito mais complexa do que uma pessoa que não tem TDAH possa fazer. Não faz sentido! Não dá pra fazer essa afirmação por dois motivos. A gente precisa saber o que é atenção, o que eu tô chamando de atenção e o que eu tô chamando de foco. E disse, as pessoas com TDAH não têm falta de atenção ou não têm atenção prejudicada. Tem que definir primeiro o que é atenção e o que eu tô chamando de foco. Vamos pensar primeiro, de maneira bem geral, na atenção como uma habilidade cognitiva, uma habilidade que a gente tem, uma função cognitiva, né? Permite que a gente se concentre em um estímulo ou estímulos, são coisas, objetos, atividades, que a gente se concentre voluntariamente em coisas que são relevantes pra gente. Por exemplo, direcionar a atenção para esse vídeo aqui. Ele tá chamando de foco aqui, é manter a nossa atenção concentrada em alguma coisa, uma atividade, alguma coisa que a gente está fazendo, e mesmo com as distrações que vão aparecer, celular, alguém chamando a gente, notificação, enfim, qualquer coisa que distraia a gente, consegue voltar a atenção para aquela atividade específica, voluntária. Mas isso também é atenção. Tá usando palavras diferentes para descrever algo muito parecido. E não dá para afirmar que uma pessoa com TDAH, com diagnóstico de TDAH, ela não tem dificuldades em manter a atenção, em aprender algo, em ter atenção. Tem sim. Isso porque o TDAH, e acompanhado de muitas outras condições de comorbidade, de outros sintomas, podem sim ser prejudiciais para a gente manter a atenção, aprender a atenção em coisas específicas de maneira voluntária. Ansiedade, por exemplo, pode reduzir muito a nossa capacidade de atenção, estados depressivos, ou mesmo tarefas que são bem desagradáveis, pode existir uma dificuldade tremenda de, mesmo com vontade, mesmo voluntariamente, manter a atenção concentrada naquilo, que é o que ele está chamando de foco. E existe lenda urbana que é criada a partir disso, né? Pessoas veem, às vezes, uma imagem muito complexa e, nossa, um TDAH nunca conseguiria fazer isso daí. Claro que conseguiria. Isso daqui é uma timeline que eu já editei. Senhor. Complexo? E tem gente que faz coisa muito mais complexa que isso. E, inclusive, eu queria também tirar uma outra lenda urbana de que é tudo um condicionamento, sabe assim? O TDAH, se a pessoa treinar, ela vai conseguir fazer aquilo ali. Dá uma impressão de preguiça ou de que a pessoa não... Se a pessoa se esforçar, ela consegue fazer isso. Mas existe um... Não, ela é neurotípica, ela tem um funcionamento muito diferente do cérebro dela e ainda não está muito bem compreendido, tem muita lacuna. Existem algumas hipóteses aí sobre toda a circuitaria, o funcionamento do TDAH, mas permanece muito obscuro ainda. Tem algumas hipóteses com um pouco mais de força sobre algumas vias dopaminérgicas, mas ainda tem muita coisa para ser feita, pouca coisa ainda para ser afirmada. Uma limitação biológica para que a gente com TDAH seja dessa forma. Eu tô falando de dopamina aqui, um negócio fundamental para você entender como a cabeça do TDAH funciona. Não é só isso. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamentos. Então quando você não... Isso é uma narrativa, isso não é uma afirmação científica, isso é uma narrativa. Não consegue prestar atenção numa coisa, é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim, presta atenção aqui. Não, ele fica... É como se ele viesse sem freio. O que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina. Então, quem tem hiperatividade mental produz menos dopamina de nascença. Então, esse freio está sem freio. É aquele tipo de coisa que a primeira vez que me explicaram eu fiz... Eu entendo que muitas vezes, na hora de passar uma informação sobre saúde mental, sobre transtornos psicológicos, que exista uma abordagem de comunicar isso de uma maneira mais simples, de uma maneira simplificada, direta. Mas ao fazer isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer inferências que não são completamente verdadeiras. Ou colocar algumas correlações que, sim, existe essa hipótese, essa correlação dessa não homeostase, desse não equilíbrio dopaminérgico em pessoas com
TDAH, mas eu não posso fazer afirmações com tanta convicção. A circuitaria do TDAH não é tão simples e as origens neurobiológicas elas não estão completamente compreendidas. E todos esses mecanismos neurobiológicos eles não estão na dependência ou na falta, né, de um único neurotransmissor, no caso a dopamina. Então, são inferências que são feitas, né? Existe base para isso, ok? Existem hipóteses fortes para isso, de que algumas vias dopaminérgicas estão associadas a isso, mas eu não posso inferir que porque falta dopamina, a pessoa é assim. Não é tão reducionista. A dopamina, ela controla inúmeras funções, incluindo atenção, humor, cognição, mecanismo de recompensa, também até movimento. Ela lida com muita coisa. E essa homeostase alterada, ou seja, esse equilíbrio alterado de dopamina, particularmente dos transportadores de dopamina, isso não é algo que é exclusivo das pessoas com TDAH. A gente encontra isso na depressão, no TOC, no transtorno bipolar, no transtorno de estresse pós-traumático. E tudo que eu tô falando aqui, o que eu tô dizendo, eu não tô tirando da minha cabeça. Eu vou deixar as referências e os links na descrição do vídeo, se alguém quiser olhar depois, se tiver interesse, à vontade. O que parte desses artigos, e são bons artigos, o fino do fino da ciência, não é nem ciência baseada em evidência, é ciência brava. Existem essas correlações com a dopamina, mas a gente não pode implicar em tanta causalidade. O primeiro vídeo do canal foi sobre isso, a correlação e causalidade. E por quê? Muitos desses estudos, eles são heterogêneos, então com metodologias diferentes, alguns estudos que não têm uma grande qualidade. Então não dá para fazer uma afirmação assim tão categórica. Essa pessoa ela não tem dopamina no lobo frontal, por isso aquilo. Não tem isso, por isso aquilo. Se tratando de TDAH, ainda é um pouco cedo para fazer uma afirmação dessas. Mas se existe uma correlação, sim, e é uma das hipóteses, continuam sendo investigadas, mas a gente ainda não pode afirmar. Por isso. Agora eu entendi! E o que eu queria mostrar aqui hoje é um pouco como isso ocorre no dia a dia. Eu sou TDAH, mas eu consigo fazer edição, mas como isso te atrapalha? Como é exatamente? Eu quero mostrar pra vocês como é que é esse caos. É muito doido, assim. Dá pra controlar, mas tem macetes, tá? Então... O humor do Gaveta é muito bom. Vamos lá, eu não vou reexplicar tudo sobre o TDAH, como ele funciona. Até porque eu fiz um vídeo só porque a gente não sabe para isso. Mas o que você precisa saber é, a gente tem esse problema de direcionar o nosso foco e normalmente a nossa atenção tá focada só porque a gente quer fazer. Qualquer tarefa que seja muito chata, maçante, desinteressante, é muito, muito difícil para um TDAH realizar. Muito, muito. Parece que é um esforço físico. E não é uma coisa do tipo, como muita gente acha, mimado. Ele não quer fazer as coisas que, sabe, a parte chata, mas ele tem que fazer. Eu não quero! Não é isso. Então, assim, eu queria só deixar isso claro no início. Que existe essa limitação biológica e a gente tem que transpor isso. Não só essa dificuldade em acertar o foco, como também a impulsividade. Eu tenho impulsividade fortíssima. Mas uma vez a gente fazendo o que a gente gosta, a gente acaba mergulhando naquilo ali, ficando horas e horas. Então, a primeira coisa que a gente pensa na hora que a gente vai tentar jogar um trabalho para ficar mais focado nele é deixar ele mais interessante. Deixar o trabalho mais interessante é interessante para qualquer pessoa, não só para pessoas com TDAH. Mas eu entendo o ponto dele. Não diga! Digo! Que coisa! O sofrimento de fazer algo que a gente não se conecta, é difícil ficar no modo automático e só fazer aquilo, executar aquilo. Assim, é muito louco porque o Gaveta descobriu o TDAH dele adulto, né, há poucos anos. A gente vai se adaptando, a gente vai criando algumas estratégias, a gente vai sofrendo muito, e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Como ele disse, o TDAH ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. O início é tipicamente na infância, mas ele persiste com muita frequência na vida adulta das pessoas. Só que, embora o impacto do TDAH na vida das pessoas seja mensurável, conhecido, ele fica subdiagnosticado justamente por uma altíssima taxa de co-ocorrência com outros transtornos. É muito difícil a pessoa, vou usar muitas aspas aqui, tá? Ela ter apenas TDAH. Normalmente ela desenvolve alguma comorbidade ou algum outro transtorno mental junto. E sim, existem vários estudos clínicos, epidemiológicos, eles mostram que pessoas com diagnóstico de TDAH têm um risco aumentado, ou seja, tem uma maior chance, não que vai ter, mas que tem uma maior chance de ter depressão, ansiedade, TOC. Pessoas dentro do espectro autista também têm uma
tem uma taxa grande de TDAH correlacionado. Transtornos alimentares, transtornos por uso de substâncias. Então o TDAH está associado a muita coisa. E tem mais uma coisa. Alguns outros sintomas secundários do TDAH, sono tardio, baixa autoestima, desregulação emocional, né, uma labilidade emocional, uma vulnerabilidade grande, né, uma tolerância à frustração baixa. Normalmente essas coisas elas são mal interpretadas clinicamente como manifestações de transtorno de humor, de transtorno de personalidade, quando são sintomas secundários do TDAH. Apesar de todos esses avanços, esse entendimento da fisiopatologia, o diagnóstico ele permanece estritamente clínico. E esse diagnóstico ele é feito baseado em 3 categorias. Sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção. Como cada uma dessas categorias vai se manifestar no comportamento, na vida da pessoa, isso a gente só vê no caso concreto, caso a caso, como ela vai manifestar isso. Mas esses são os tipos de sintomas. O que nem sempre é possível, mas no meu caso eu consegui progressivamente mudar de carreira até eu hoje estar fazendo o que eu gosto, que é edição de vídeo, produção de vídeo, esse tipo de coisa. Mas até quando eu trabalhava na empresa de design, a Silvusfly, eu fazia sites lá. A minha forma de deixar meu trabalho mais interessante era fazer os meus sites divertidos, malucos, inovadores. Eu não queria fazer um site chato de finanças e não sei o que lá. Eu queria fazer um site maluco. Eu acho que até que eu busquei aquela empresa que já fazia uns trabalhos muito doidos pra isso, sabe assim? Falei, essa empresa eu vou poder dar as minhas ideias malucas e eles vão aceitar. Então os sites que eu fazia lá, eles tinham uma pegada muito artística, muito doida, então eu me satisfazia nisso. Eu sei que não é a realidade pra todo mundo. Nem todo mundo pode fazer o trabalho que gosta, ou até que faça, sei lá, faça edição de vídeo, mas faça edição de vídeo de um vídeo institucional, ou que não seja institucional, mas é chato e tal. Mas ainda assim a gente vai tentando deixar aquilo ali. A gente cai na realidade material das pessoas, né? E interessante. Vou fazer um vídeo institucional, cara, vai ser um vídeo institucional maluco, mas merece que eu já fiz na vida, sabe? Mas eu vou dizer, às vezes a dificuldade ela tá nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo muito prático. Eu, quando eu tô editando aqui vídeo pro canal, hoje em dia eu tô deixando muito mais pra equipe editar. Mas quando eu tenho que editar vídeo pro canal, tem 2 estágios que eu não gosto de fazer, que é o corte inicial, que a gente chama de decupagem, que é uma limpeza, né? Assim, a gente vai tirando as partes que não são úteis e tal, e vai deixando opções Nossa, eu detesto fazer isso. ali. Eu não gosto de fazer essa parte porque eu já tô acostumado a criar ideias e piadas onde não existe piada. Eu acabo vendo oportunidade em tudo, sabe? Então eu preciso que alguém corte pra mim, pra eu já pegar só um filezinho mignon e eu conseguir realmente criar piadas em cima daquilo ali. Mas uma parte que eu tenho visto que eu sou muito ruim por causa do TDAH, e ela ataca muito meu TDAH, é quando eu tenho que ilustrar com insert. Sabe, insert, quando você está fazendo insert. A gente tá mostrando agora um vídeo de insert, alguém fazendo insert. Quando eu tenho que pegar uma cena dessa pra ilustrar alguma coisa, eu citei o Star Wars, eu vou ter que pegar uma cena de Star Wars. Cara, a probabilidade de eu abrir o vídeo pra buscar uma cena X, deixa eu ver a cena X do filme, ou às vezes eu pego o filme inteiro, especialmente quando tem o filme inteiro, abro, vou ver o filme inteiro. Cadê a cena? A cena tá aqui. A probabilidade de eu assistir o filme todo até o final é enorme, enorme. Quando tu viu, acabou o dia. São 2 coisas. Eu abro e aí eu só ver essa cena. Não, deixa eu ver um pouco de antes pra pegar o contexto dela. Aí eu vejo um pouco de antes e tal. Será que é aquela lá no início? Não, deixa eu rolar aqui pra eu ver a vibe do filme, pra ver se eu pego aquela cena que vem depois. Nossa, essa cena é muito irada, cara. 2 horas depois. Esse filme é foda mesmo. O vídeo. Esses tempos eu terminei o último Resident Evil 4, o remake. Só que antes de jogar ele, eu tava com uma dúvida de quando que saiu o jogo. Aí eu joguei no YouTube Resident Evil 4, o lançamento. Eu vi uma cena de gameplay, vi uma segunda cena de gameplay. Aí vi uma comparação de como ele fica no PC e de como ele fica nos consoles. Aí eu vi um outro vídeo colocando a ordem cronológica de todos os Resident Evil. Fui parar num blog. Tinha todos os jogos já lançados de Resident Evil, inclusive pra Game Boy, pra Game alguma coisa. E eu já tinha deixado a demo pré-instalada no videogame. Já tinha jogado a demo, fui procurar dar. Enfim. Deu bem certo. Esse filme é foda mesmo. O vídeo. Ou é isso ou o contrário. Eu vou buscar uma cena de Star Wars, eu vou buscar uma cena de Senhor dos Anéis, e eu vou acabar num vídeo sobre reprodução de insetos, num vídeo sobre afinação de vozes. Aconteceu isso semana passada. É isso, eu tava editando um vídeo, e aí meu filho estava escutando Backyardigans, né, na televisão. Backyardigans é um desenho muito fofinho, mas eles são muito desafinados. E na prancha vão andar. É muito desafinado. A Juju já assistia isso, eu falei, nossa, é muito desafinado. E eu ouvindo aquela música, eu falei, nossa, o pessoal não podia botar um autotune, cara, mas botava só autotune. Ninguém vai ver, não vai ficar aquela voz robótica. Se você botar um autotune de leve ali, você
seja fina, coitada da criança, e ninguém vai reparar e o negócio vai ficar mais agradável. Não vai perder a naturalidade da criança. Um profissional sabe fazer isso. Cadê que eu conseguia voltar pra edição? Me diz pra mim, eu consegui voltar pra edição? Não, meu amigo. Eu baixei a porcaria da música do Backyardigans. Eu tive o trabalho de separar o vocal, afinar o vocal, recolocar, e eu fiz o Backyardigans afinado. Consigo o que eu quero, consigo o que eu quero, porque eu sou esperto, eu sou muito inteligente. Mas é feio até afinado, cara. Robôs, tragam para mim. Robôs, tragam para mim um sorvete bem gostoso pra tomar. Um sorvete bem gostoso pra tomar. Cara, entenda, eu não conseguia tirar isso da cabeça. Eu ficava assim, pô, mas se eu afinar o Backyardigans no Melodyne... Não. Eu tenho que fazer essa parada aqui. Aí eu voltei lá, não consegui. Parei, eu já me conheço. Eu falei, parei e eu afinei a porcaria do Backyardigans. Então assim, você vê, não é falta de atenção. Você tem atenção, ela só não tá no lugar certo. E esse é um dos grandes desafios pra mim quando eu tô editando. Também tem, Gaveta. Por que não dá pra dizer isso? TDAH é um diagnóstico clínico baseado no grupo de 3 categorias de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. 3 categorias. Mas a manifestação dessas categorias nas pessoas é muito diferente. Então pode ser que você sinta isso, Gaveta, mas essa é a tua experiência subjetiva do transtorno. Não é uma regra. Existem, sim, muitos casos em que o grupo de sintomas de desatenção é muito maior do que o de hiperatividade. O caso concreto, a pessoa, as manifestações na pessoa, elas vão ser muito subjetivas e muito diferentes. Então não dá pra colocar que o TDAH faz isso, aquilo outro. Tá vendo? Ele não tem foco. Tá vendo? Ele tem atenção. Eu não tenho foco, mas eu tenho atenção. Essa é a tua experiência. Não dá pra colocar isso como uma regra geral, definitivamente. E assim, a nossa atenção, ela é uma função cognitiva mais sensível que piano na chuva. Muitas coisas aí podem alterar a nossa capacidade de prestar atenção. Nesse exemplo que ele deu, ele esquivou de fazer algo que talvez não fosse tão interessante e foi resolver um outro problema. Foi lá afinar os Backyardigans. E pode ser, Gaveta, que você tenha mais sintomas de impulsividade ou de hiperatividade, não tanto atencionais. E essa é a manifestação do transtorno em você. Não é uma regra geral. Não é porque você tem essas manifestações de sintomas e todas as pessoas com TDAH vão funcionar dessa maneira. Editando um vídeo ou uma coisa. Ou então eu crio uma piada e eu vou, dentro daquela piada, eu vou criando uma piada dentro da outra e eu entro numa maluquice e eu fico às vezes um vídeo ou uma coisa. Ou então eu crio uma piada e eu vou, dentro daquela piada, eu vou criando uma piada dentro da outra e eu entro numa maluquice e eu fico às vezes 24 horas numa única piadinha e depois alguém vem, Gaveta, já acabou o vídeo? Então pra isso eu tenho que começar a criar ferramentas. Eu ouvi agora recentemente o Boizão, que é um dos novos funcionários aqui da Gaveta Filmes, que nem sabe ainda porque eu não liguei pra ele, porque eu sou TDAH, mas no momento que ele estiver assistindo esse vídeo aqui, ele já vai saber que ele é funcionário da Gaveta Filmes. Ah, meu Deus do céu! Ele tava me falando isso, pra mim, ele também tem essa condição na hora de editar, que ele acaba indo pra muito longe. Não é só isso que faz a pessoa ter TDAH, não necessariamente ele tem TDAH, tá? Mas o indício é forte. Enfim, ele diz que ele gosta de editar fazendo live. Ele faz uma live e ele começa a editar. E, cara, ele não vai voar, porque as pessoas estão vendo, né? Então você fica meio que ali na pressão. E isso funciona mesmo. Eu lembro de 2 vezes já que eu tive que trabalhar com pessoas me olhando editando. Uma, acho que eu tava na Sigus Fly, chegou um cliente, o cliente ficou atrás olhando a gente trabalhar. Eu, cara, trabalhei que nem um ninja. E uma outra, o João, acho que quando ele entrou aqui na Gaveta Filmes, e aí um dia ele parou aqui assim, Gaveta, posso ver você editando? Eu falei, mas por quê? Você quer ver ele? Não, só queria ver você editando, pra ver o que tu faz. Eu, tá bom. Ele ficou, sei lá, 1 hora me olhando. Foi a hora mais produtiva do ano. Eu tava... Porque tem uma pessoa te observando, cara, isso ajuda, porque é um estímulo constante, sabe? Na hora que eu ia começar a voar, aí você lembra que a pessoa tá te olhando, aí tu volta. E aí, isso acaba virando o teu hiperfoco, porque aquilo ali passa a ser o interesse. Comigo funciona o contrário. Quando tem alguém me olhando, eu não lembro nem meu nome. Quer ver eu travar completamente? É alguém olhando, me observando enquanto eu tento aprender uma música. Não funciona. Não sei como é que toca. E aí a gente vai aprendendo o que funciona pra gente. Na experiência do Gaveta e desse editor dele, colocar em live ou ter alguém observando ajuda a se concentrar, a manter a atenção, a fazer aquela atividade. Comigo tem um efeito contrário, do avesso. Não necessariamente eu queria fazer edição, mas eu queria mostrar que eu sei fazer edição.
O especialista. Você criou interesse na coisa, tá entendendo? Eu tô tapeando a minha biologia, cara. Talvez eu devesse fazer isso. Talvez eu devesse fazer algumas lives editando. Às vezes eu tenho medo de fazer live pra dar spoiler do que eu tô editando, ou então nem posso, porque às vezes tem patrocínio e tal. De repente pegar uns pedacinhos assim e a galera me vê editando, até pra eu editar mais rápido. Seria bom. Vamos pensar nisso. Seja o que for, se você não tem essa possibilidade de fazer uma live pra pessoa ficar te observando, os macetes que eu crio são 2. Um é quebrar isso em várias tarefas. Não é tipo, tem que editar esse vídeo todo. Eu vou quebrando tarefinhas pequenas. Eu gravei um podcast do Caneca de Mamicas, né? O incrível Caneca de Mamicas, sobre TDAH, e eu falei muito disso nesse programa. Que eu pego as minhas tarefas e eu vou dividindo, às vezes coisas inúteis. Eu boto na minha lista do dia almoçar. Pô, mas você vai fazer isso todo dia, sim, mas eu preciso ter aquela recompensa rápida de dar o tique. Eu tô produzindo dopamina. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer libera dopamina. Mas eu quebro porque como a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar um projeto muito grande, alguma coisa que vai levar muitas horas, como... Por exemplo, as principais medicações, as medicações mais prescritas para TDAH, elas não lidam só com dopamina. Por exemplo, a Ritalina, ela vai inibir a recaptação ali de dopamina, mas também de noradrenalina. Já o Adderall ou o Venvance, eles vão inibir a recaptação de dopamina, mas também de norepinefrina. A norepinefrina ela tem relação com sensação de alerta, de energia, de euforia. Tem um artigo que eu também vou deixar aqui, fino do fino da prática baseada em evidências. E os artigos foram rigorosamente selecionados para evitar viés de publicação, para evitar dados obtidos com metodologias fracas. Isso aqui é o fino do fino. E esse grupo gigantesco de pesquisadores chegaram a 208 conclusões sobre o TDAH. O artigo também vai estar na descrição do vídeo. E os motivos, né? Por que esse artigo foi criado? Por que essa pesquisa foi criada? Justamente porque existe muito equívoco sobre o TDAH e acaba estigmatizando as pessoas, estigmatizando a própria doença, o próprio funcionamento dela. Isso impede, atrasa o tratamento, né? Então, para desfazer, né, esses equívocos, eles selecionaram, né, e filtraram essas descobertas com fortes evidências. E eu quero separar duas para vocês. A primeira é, o TDAH raramente é causado por um único fator de risco genético ou ambiental, mas a maioria dos casos de TDAH é causado por efeitos combinados de muitos riscos genéticos e ambientais, cada um com um efeito muito pequeno. Então, a maior parte dos casos de TDAH existe uma combinação de fatores para que o transtorno venha a se manifestar. Condições essas genéticas, muitas, não são poucas, e condições ambientais também. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é 0. E a segunda, estudos de neuroimagem encontraram pequenas diferenças na estrutura e funcionamento do cérebro entre pessoas com e sem TDAH. Essas diferenças não podem ser usadas para diagnosticar o TDAH. Ou seja, existe uma pequena correlação, existe uma pequena diferença, mas essa diferença sozinha, ela não é evidência suficiente para se fazer um diagnóstico de neuroimagem. Não é possível ainda se fazer um diagnóstico de TDAH baseado em exames de imagem. O diagnóstico continua sendo apenas clínico, é uma evidência isolada, não tem força para conseguir um critério de validade sozinho. Eu aprendi o termo, nós temos miopia temporal, pelo menos eu tenho. Eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar o tempo como as pessoas enxergam, sabe? Eu olho um negócio e falo, eu vou levar 1 hora para fazer isso. E eu levo 10. Eu preciso quebrar em pequenos pedacinhos para que seja mais compreensível o tempo que eu vou levar para aquilo. Então, se eu... Vou deixar também essa revisão que investigou time perception, percepção de tempo das pessoas com TDAH. E a revisão, ela é inconclusiva. Inconclusiva por quê? Existe um número muito limitado de estudos sobre a percepção temporal de pessoas com TDAH, então tem pouca coisa sobre isso. Os protocolos de diagnóstico e metodologia são muito variados também. Alguns apontam que sim, outros que não. Alguns estudos tentaram investigar estimativa de tempo, gerenciamento de tempo. Outros estudos foram incapazes de correlacionar isso. E a produção científica sobre isso não é um primor.
Então não dá pra gente afirmar isso também. E estimar o tempo, gerenciar o tempo, lidar com o tempo, tem outros motivos que podem explicar isso também e vão variar de caso concreto para caso concreto, de pessoa para pessoa, sempre olhando para a função daquele comportamento, sempre olhando para aquele caso em específico. É difícil a gente fazer afirmações categóricas de como as pessoas funcionam, de como o TDAH funciona, numa pessoa TDAH metafórica, como o Luigi diria. Eu tenho pra editar, eu falo assim, cara, eu boto só assim, editar. Mas vamos continuar com as estratégias que estão funcionando pro Gaveta e ele usa para lidar com isso. Editar o início, importar arquivos pro projeto, tratar o som, sync começa a decupagem, fazer o primeiro corte, buscar referências de não sei o que, sabe? Quanto mais você tem Então é assim que você faz, Gaveta? dificuldade, mais você tem que quebrar isso e criar um checklist. E conforme você vai realizando, vai ticando. Isso vai, cara, vai dando uma sensação de você tá fazendo as coisas, especialmente se você começa pelas tarefas mais fáceis, porque você sente que você tá realizando muita coisa e isso vai te dar um gás e você vai começar a editar mais rápido. Ou não seja editar, seja qual for o seu trabalho, né? E a segunda coisa que eu faço, que tem totalmente a ver com a primeira, é tentar estabelecer esses prazos. É não deixar assim, vou editar, e nem hoje, eu não gosto nem de falar hoje, eu tenho que dar um horário, eu vou editar isso aqui até 6 horas da tarde, até 8 horas da noite e tal. Isso fica mais difícil quando você tem uma tarefa muito grande. Se você puder quebrar essa tarefa e poder botar horáriozinhos nelas, beleza. Eu recomendo ir pela mais fácil, porque às vezes você vai pela difícil e ela quebra todos os horários de todas as outras e você simplesmente desiste de tudo. Isso acontece comigo volta e meia. Eu não tô aqui pra cantar pedra, tipo, esse é o segredo de resolver o TDAH. Eu ainda tô aprendendo a resolver isso, tá? Eu sou um work in progress. Todos somos, Gaveta, tô nessa. Aqui. Então, às vezes isso funciona, às vezes não. Tem dia que eu tô mega produtivo, tem dia que eu tô zero produtivo, tem dia que eu vou parar pra ficar afinando voz de backyardigans. E isso acontece porque TDAH não é uma coisa que tem cura. TDAH é uma condição, você é assim, você vai ser assim pra sua vida inteira. Se você tomar medicação, vai resolver alguns desses problemas, tá? Tem gente que acha que vai tomar medicação, vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. A medicação, ela provavelmente vai te dar mais iniciativa. Mas se você for desorganizado, você vai ficar um dia inteiro pra fazer uma tarefa só e não vai adiantar nada, entendeu? Não, é isso. Eu posso tomar a minha medicação de TDAH e jogar 6 horas de Scar em seguida, sem problema. Raise the sun! Por isso que não é tão simples, igual azia. E eu tô com azia, eu tomo um antiácido e a azia passa. São mecanismos muito complexos, desconhecidos ainda. Tá no começo de entender tudo isso. E, novamente, a medicação, ela vai aumentar a disponibilidade de dopamina e de noradrenalina ou de norepinefrina. E se fosse só a falta de dopamina, era só tomar um remédio e acabou. Tô com azia, tomei um antiácido e agora não tô mais com azia. É bem mais complicado. Então é sempre importante você associar a medicação com psicoterapia. Muitas pessoas não chegam nem a tomar psicoestimulantes. Às vezes, com terapia, aprendendo a lidar com o ambiente dela, se conhecendo, testando, fazendo muito teste. Às vezes ela pode usar uma medicação que vai lidar com a ansiedade dela, que é algo muito problemático, que de fato diminui a atenção dela, que de fato prejudica ela, e não necessariamente ela vai precisar entrar com um psicoestimulante, como o Adderall, Ritalina, Venvance. Às vezes os sintomas secundários eles são mais danosos. Às vezes as pessoas elas sofrem muito com os sintomas atencionais e aí elas vão precisar de uma combinação de medicações mais a terapia. Os casos são, novamente, únicos. Entendeu? No final das contas você vai ter que aprender a lidar com isso. Assim como vai ter que testar muita coisa. Várias outras pessoas neurodivergentes. Todo mundo que é neurodivergente, ou seja, não é neurotípico, ó, a pessoa tem autismo ou tem qualquer outro neurotranstorno, alguma coisa, você vai aprender a lidar com isso. O ideal é que você entenda a sua condição, você sacar. Não adianta nem fazer isso, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer. Não vai dar, não. Eu posso tentar, mas a gente tá com pressa, então eu já vou delegando para outras pessoas e a máquina vai rodando. Saiba, para eu conseguir fazer o que eu estou tentando esse mês, que é um VEDA, vídeo todos os dias, eu nem sei se eu vou conseguir fazer esse desafio. Eu tô tentando. Esse vídeo aqui é uma prova disso. Eu tô tentando. Você poderia deixar um like nesse vídeo aqui? Já deixei. Pra recompensar o esforço? Poderia. Eu tô falando poderia porque você já deixou. Porque é muito fácil. Você tá vendo esse vídeo aqui, deixa ali. Não, galera. E você deixa aqui também. Eu quero ajudar mais. Se inscreve no canal. Você ajuda mais. Também já tô inscrito.
mais ainda. Não, Gaveta, eu quero ajudar mais. Aí vira membro do canal. Você ajuda real a nossa produção. Até porque no clube de membros você tem conteúdo exclusivo, tá? Mesmo que o conteúdo venha sair no canal, ele sai muito tempo depois do que saiu no clube de membros. É mais conteúdo, é making off, uma opção de coisa. Participa do grupo do Telegram da Gaveta Filmes, você pode conversar com toda a equipe da Gaveta Filmes, tem várias coisas. Mas o que acontece é basicamente isso. O meu processo de edição, ele constantemente entra em conflito com o que eu quero fazer. E nem sempre o que eu quero fazer é terminar o vídeo. Às vezes é só me estender numa piada. Às vezes eu fico muito tempo na piada. Nossa, vocês não têm noção. Quando eu faço um programa do caos, às vezes cada piada eu quero parar numa delas e viver nelas. Eu lembro que eu tava fazendo um vídeo do Dark. Se não é o meu programa do caos favorito, é um dos meus favoritos. Ele tem 1 milhão de piadas. Eu lembro que tem uma parte que eu fiz uma piada dentro da outra, que é o Dork. Que eu botei as cópias do Vin Diesel, né? O argumento era que quando você vai ver a pessoa, quando viaja no tempo, você vê no passado, no futuro, você vê que elas são parecidas, mas não são iguais. Eu falei, lembra uma parada que a gente já viu. Aí eu botei aquela cena do Vin Diesel. E eu procurei essas cenas, eu redublei elas. E você é o Jonas do futuro. Mas de qual ano? Eu fiz vinheta. E no seu... Nossa! E aí depois vem a cena comparando os atores. Eu fui botando legenda em cada uma delas comparando. É uma piada que é dentro da outra. Eu fiquei um tempão nisso daí, fazendo, bolando. Porque isso daí não é só fazer isso, é você parar pra bolar isso, testar ideias. Não, vou fazer assim, assim funcionou. Nossa, esse vídeo é cheio de momentos assim. Demorei, sei lá, deve ter demorado 2 semanas, 3 semanas pra fazer esse vídeo aí. Sendo que a gente tem que lançar vídeos uma vez por semana. Aí você já viu o problema. A gente não pode demorar mais do que 5 dias pra fazer um vídeo, senão atrasa os vídeos do canal. Agora até menos, que a gente lança mais de um vídeo por semana, a gente lança 2 vídeos por semana. Esse mês, vários vídeos por semana, todos os vídeos, todos os dias. TDAH é isso, não consegue nem... Tem tanta ideia batendo na minha cabeça. Cara, isso acontece durante o processo todo de edição. Acontece. Dá pra contornar quebrando em tarefas. E você se acostumando com a condição que você tem, que nem eu estou fazendo agora. Eu penso assim, eu tô devagando, eu sou TDAH. Foca, esse vídeo já acabou. Você tem que mostrar pras pessoas os vídeos recomendados. Mostra logo os vídeos recomendados. Você tem 20 segundos até o vídeo acabar. Cara, isso que o Gaveta tá dizendo é precisar testar, ver o que adequa à tua realidade, o que funciona pra você, o que não funciona. Essas orientações gerais aí que ele disse, elas estão publicadas, olha só. Nesse artigo aqui, ó, eu vou colocar aqui. Esse aqui. Tem um monte de guru de TDAH vendendo livro por aí, curso, escambau. Mas assim, na real, você precisa de uma boa psicoterapia e psiquiatria. Mas não é qualquer psicólogo não, e não conta aqueles que fazem constelação familiar, aqueles que fazem regressão de vida passada também não conta, aqueles que hipnotizam também não, aqueles que jogam no bicho também não. Não, jogar no bicho eu não sei se é melhor não. E aí, né, o que tá nesse artigo sobre o tratamento, né? Faça a lista de tarefas, divida tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis. Use lembretes como notas, smartphones, aplicativos. Siga uma rotina. É difícil, é bastante difícil. Programe mais tempo do que você acha que precisa para realizar as tarefas. E aí tem o Pessoa Saudável Starter Pack, que é dormir bem, comer bem e fazer exercício. Como se só isso já não fosse só isso, né? Manter isso já é bem difícil. Sim, né? A gente não resolve o caso concreto da vida real de cima para baixo. As orientações, elas são orientações, não são regras. Pode ser que não funcione para você. Algumas dessas coisas não funcionam para mim. Você pode se basear nisso e criar uma estratégia pessoal, individual, sua para você, que se adequa para a tua vida, junto com o psiquiatra e com um profissional de psicologia, uma profissional de psicologia que não faça constelação familiar. Nem pensa em tentar fazer isso. Assim, só pra gente encerrar, tem uma parada do hiperfoco que às vezes é romantizada. Não é um superpoder. A pessoa ela fica cega por alguns momentos, algumas horas, quase que obcecada no assunto, em alguma coisa, e ela pode deixar de dar atenção para as coisas à volta dela, as pessoas à volta dela, para a vida dela, para coisas que são importantes para ela e que mantêm ela bem. É importante sim colocar um limite nisso, um limite nesse hiperfoco, nessa produtividade. Não é um superpoder não, é uma cegueira temporária e nos afasta de tudo e de todos à nossa volta. A gente não pode romantizar isso. E o que pode vir depois de um período longo de hiperfoco? Você estica essa produtividade, esse foco excessivo, uma espécie de ressaca, um cansaço, um mal-estar, e a gente pode ficar enjoado daquilo. Não ajuda a manter a consistência. E é isso aí, pessoal. Acabou o vídeo. Acabou.